Pessoal, bom dia. Eu sou o professor Rafael e eu vou falar para vocês um pouquinho agora sobre barquinhos. E nós vamos ver agora sobre barquinhos atravessando uma correnteza. Para a gente começar aqui, considere um barquinho atravessando uma correnteza que tem uma velocidade VC, velocidade da correnteza, e o barquinho tem uma certa velocidade que eu vou chamar de VB, que vai representar aqui a velocidade do barquinho. A primeira pergunta que eu queria fazer para vocês é: será que a correnteza vai influenciar no tempo que o barquinho vai demorar para atravessar do outro lado? Então eu fiz aqui um desenho de um rio. Esse desenho tem uma água, né, se movimentando para a direita com a velocidade VC. E a gente tem o nosso barquinho com a velocidade VB aqui, que neste primeiro exemplo ele vai ser perpendicular à correnteza. Então tá bom. O que vai acontecer aqui? A primeira coisa que dá para perceber é que quando a gente colocar esse barquinho na influência da correnteza, esse barquinho ele vai se movimentar numa direção que ela é oblíqua à correnteza. Usando então regrinhas de soma de vetores, dá para ver que essa velocidade aqui ela vai ser a diagonal do retângulo. Então, VC vai ser a velocidade resultante do barquinho. E esse barquinho, tendo essa velocidade resultante, ele vai percorrer uma certa distância e vai chegar até um certo local aqui. Pode chamar esse local de ponto B, por exemplo. Porque se não tivesse nenhuma correnteza, se a gente então fizesse igual aquele episódio do Pica-Pau e desligasse a correnteza, devido à própria propulsão aí do motor do barquinho, né? Vamos chamar então essa distância aqui do barquinho sem a correnteza de D, por exemplo, e vamos chamar essa distância com a correnteza de L. Eu vou marcar um certo ângulo aqui também, só para a gente poder ter uma referência daqui a pouquinho. Vou chamar esse ângulo aqui de θ. Não vai fazer nenhuma conta com esse ângulo não, mas a gente vai visualizar algumas coisas com ele aqui. O que dá para perceber primeiro? Dá para perceber que quanto maior a velocidade da correnteza, mais longe o nosso barquinho vai chegar do outro lado do rio, né? Ele vai chegar no ponto B, ou se a correnteza for mais forte, ela vai chegar em outro ponto lá na frente. Sei lá, esse ponto aqui, ó, muito fácil. A gente pode também, agora, escrever as equações do movimento, porque eu vou assumir que tanto o barquinho sem a correnteza quanto o barquinho com a correnteza vão andar em movimento uniforme. Então eu vou escrever aqui a equaçãozinha do movimento uniforme, né? Distância igual a velocidade vezes o tempo. Tanto para o barquinho sem a correnteza, quanto para o barquinho com a correnteza. Vamos chamar aqui L igual a V vezes T. Como eu não sei se esses tempos são iguais, eu vou chamar de T1 o tempo sem a correnteza e T2 o tempo com a correnteza. E a gente vai, então, de alguma forma, comparar os valores aí de T1 e T2. Olhando para essa figura do rio com o barquinho, a gente consegue perceber que a distância D, junto com a distância L e junto com a margem oposta do barquinho ao atravessar o rio, formam um triângulo retângulo, com um dos ângulos dele sendo θ. Isso vale também para os três vetores. Então a gente compara o triângulo grande com o triângulo pequeno e percebe que esses dois triângulos são retângulos e têm um ângulo em comum. Logo, eles são semelhantes. Se esses triângulos são semelhantes, a gente pode aplicar a semelhança de triângulos. Então vamos lá. Posso escrever que D sobre VB, que são dois lados aí correspondentes em cada um dos triângulos, vai ser igual a L sobre V. Coloquei aí a semelhança de triângulo estabelecida, né? Agora que a gente tem isso daqui, a gente pode pegar essas duas equações que a gente acabou de construir agora há pouco e substituir o D e o L lá na semelhança. Na hora que a gente fizer isso, olha só o que vai acontecer. Vai ficar VB T1, que é o D, né? Sobre o próprio VB é VT2 sobre V.
Já consigo perceber que dá para cortar algumas coisas aqui, né? Então a gente passa a faca aqui. Ao passar a faca, a gente consegue concluir que T1 igual a T2. Isso significa, galera, que o tempo, então, de travessia T1, que é o tempo sem a correnteza, e o tempo com a correnteza, vão ser o mesmo. Ou seja, não importa qual é a velocidade da correnteza, o barquinho ele vai chegar do outro lado no mesmo tempo. Então, com isso, eu consigo mostrar para vocês o que eu queria mostrar. Muito obrigado e vejo vocês em mais um vídeo, tá bom?